Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que esse tempo aí seja bem abençoador para a sua vida. Foi muito bom o tempo que a gente teve lá no Retiro. Que esse reencontro seja realmente marcante aí para você e renove no teu coração um pouco das perspectivas bíblicas. Queria começar meditando rapidamente em Provérbios capítulo 5, versículo 18, diz assim: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Acho que esse é um versículo que serve muito bem para aqueles que casaram recentemente, para olhar para o lado e ver a moça da mocidade ali com ele e pensar que essa é a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida juntos. Também é um texto que vai ajudar aqueles que têm um pouco mais de tempo de casamento a olhar para o lado e falar: eu tenho que ter alegria nessa mulher que foi a mulher desde a minha mocidade. Então, nosso intuito aqui é que esse tempo de reflexão e rever aquilo que a gente já aprendeu possa servir para a gente ter alegria no nosso casamento com a mulher da nossa mocidade e para as mulheres com o homem da mocidade. Que Deus os abençoe. Ok, vamos lá então. Nossa primeira parte aqui é lembrar que nós falamos lá no nosso acampamento que o casamento deve ser encarado numa perspectiva de aliança e não numa perspectiva de contrato, como é muitos casamentos no conceito popular. Para a gente lembrar essa parte aí, vamos ler de novo Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 31. Efésios 5, de 22 a 31. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O conceito popular de casamento traz a nós uma conotação muito negativa, de que o casamento é algo ruim, é algo chato, o casamento é uma prisão. Então, não muitas vezes a gente vê camisetas aí onde tem a foto de um noivo, uma noiva, e o cara dando um tiro na cabeça, dizendo que o jogo acabou. Ele agora está preso dentro de um sistema chato, dentro de uma coisa ruim, desagradável. Como a gente ouviu aquela frase de Nietzsche: o casamento põe fim às breves loucuras, sendo uma longa estupidez. Para ter esse conceito, a pessoa tem uma visão distorcida de casamento, e não é a perspectiva que Deus tem na sua palavra. O casamento, ele não é um contrato firmado entre as partes. O casamento não é um papel, não se resume a um papel que alguém assina no cartório. Não são poucas vezes que as pessoas chegam aqui no gabinete, já vivendo anos de tensão, anos de questões, e dizendo: nós vamos nos divorciar. E quando eles vão contando um pouco de como tem sido a vida deles, o resumo que se tem, e a verdade que fica clara, é de que divórcio eles já estão vivendo há muito tempo. Só que eles ainda não assinaram aquele bendito papel no cartório. O casamento se dissolve muito antes das pessoas assinarem o divórcio, ou irem morar em outra casa, ou ir dormir no sofá. O casamento, ele se dissolve muito antes. Ele se dissolve quando as pessoas entram ou começam a ter um tipo de relacionamento que é distante, ou cada vez mais distante daquilo que a palavra de Deus propõe. Então, aos olhos de Deus, o casamento é um compromisso sério que reflete o seu relacionamento com o homem e o de Cristo com a igreja. Dentro desse capítulo aqui, 5 de Efésios, Paulo faz uma alegoria, uma junção ou intercâmbio de ideias, mostrando que o relacionamento de Cristo para com a igreja
e de Deus para com o homem, ele tem uma perfeita sincronia na perspectiva de como deve ser o casamento. No olhar popular, o casamento é um contrato firmado entre as partes. Um contrato como um acordo bilateral de vontades para o fim de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Há muitas motivações no casamento secular. As pessoas podem até começar um relacionamento e adentrar aí para uma perspectiva de casamento ou casarem efetivamente, pensando nas coisas mais belas do mundo, olhando as imagens dos filmes, olhando as imagens na televisão, vendo aquelas cenas maravilhosas, falar isso que eu quero no meu casamento. Mas dentro delas, elas já entram com outro tipo de motivações. Muitos entram no casamento não para serem ou produzirem aquele ambiente agradável. Eles entram para o casamento para receberem aquele ambiente agradável. Muitos homens entram no casamento para terem a mulher que ele deseja, a mulher que lhe apraz, a mulher que lhe faça feliz a todo e qualquer custo. Mas ele não está disposto a ser aquele homem que vai produzir um ambiente, que vai fazer uma mulher feliz. Por outro lado também, a mulher entra no casamento, firma um contrato ali com o homem, esperando viver aquelas cenas lindas e maravilhosas da novela, com aquele príncipe encantado. E quando ela acorda de manhã, ela vê que ela está beijando sapo. É terrível um negócio desse. A motivação muitas vezes está firmada no ganho e não no amor. Então as pessoas entram para o casamento e logo no começo ali começam a avaliar o quanto elas estão ganhando com isso. Parece mais um mercado financeiro, investimento em bolsa de valores. A pessoa comprou um lote de ações e vez por outra ela vai lá checar na Bovespa, no caso aqui da gente de São Paulo, vai checar lá na Bovespa se as ações dela estão dando valor ou se estão em baixa. Porque elas têm uma perspectiva de que o casamento é algo que elas têm que ganhar com aquilo. Então não é difícil a gente ver alguns casamentos aí na televisão onde é puramente firmado no ganho. Enquanto a pessoa está ganhando alguma coisa com aquele relacionamento, ela se mantém. Quando ela passa a ver que ela não está ganhando tanto com aquilo ali, ou ela está perdendo com aquele negócio, então fica muito simples dissolver um casamento desse. Numa perspectiva de ganho e não de amor, uma motivação de ganho e não de amor, é muito fácil entrar numa terceira pessoa. Por quê? Porque se vem alguém com uma proposta melhor, mais atraente, mais convidativa, uma oportunidade de se ganhar mais, se rompe com aquilo que tem e fecha um outro negócio, se firma um outro contrato. Então dá para entender muito bem, porque na sociedade o divórcio é uma coisa tão comum e crescendo aí em números exorbitantes, porque as pessoas estão envolvidas em negócio, estão interessadas em ganhar e não de dar, não de se entregar, não de promover um bom casamento. Estão interessadas em receber um bom casamento. São motivados também pela obrigação e não pelo amor. Quando o casamento não vai tão bem, as pessoas então logo ficam imaginando o que elas podem fazer para melhorar aquilo ali para elas. E elas se sentem obrigadas a fazer determinadas coisas. Por exemplo, marquei aqui o que elas desejam fazer para que o casamento dê certo para ela. Ela logo vai exigir que o outro cumpra as tarefas dela. O contrato é assim. O contrato ele é assinado para defender ou resguardar os meus direitos. O contrato numa negociação ele é assinado entre as partes e visa o quê? Visa que ambos tenham os seus direitos preservados. Se é motivado pela obrigação, logo quando as coisas estão meio descompassadas, alguém então tira da gaveta e traz o contrato e fala, olha aqui, ó, no parágrafo 4 você deve fazer isso e você não está cumprindo com a sua obrigação. Então, num casamento de contrato, facilmente um dos cônjuges ou ambos começam a exigir do outro que eles mudem, porque o contrato tem essa prerrogativa, ó, você está falhando com isso. Por exemplo, tem contratos de casamento aí que está lá, na linha 4, você tem que me fazer feliz. E quando a pessoa está se sentindo infeliz, ela já despeja então em cima do outro toda a sua expectativa e frustração. Fala, ó, você não está me fazendo feliz, você não é um bom cônjuge. Então,
doença se instala, porque o egoísmo é uma coisa que cresce. O casamento de contrato é um casamento egoísta. As características de um casamento de contrato, por exemplo, que a gente vê na atualidade. Primeiro, é um ajuntamento sem certidão. Muitos estão morando juntos, juntando os trapos. E o que tem por trás disso, muitas vezes, é se não der certo, o dano é menor, a perda é melhor. Eu vou morar no seu apartamento e alugo o meu. Eu acabo ganhando dinheiro com esse negócio. Eu ganho dinheiro com esse negócio porque a gente faz uma compra do mês ao invés de ficar jantando fora todo dia. Então, economicamente, é muito mais vantagem a gente morar junto. Mas morar junto não é a proposta de Deus. Morar junto é um arranjo humano que muitas vezes está fincado em bases muito sensíveis, voláteis, flexíveis demais, frágeis demais. O casamento é um ajuntamento de duas pessoas para glorificar a Deus. Não dá para ser um contrato assinado. Eles não unem patrimônio, porque se dissolver a gente não perde aquilo que a gente já tinha. Lembra que o contrato é para resguardar os meus direitos, os meus valores. Então nós não podemos unir o patrimônio. Então se você casou aí, você trouxe um Fusca para o seu casamento, imagina, você fica 4, 5 anos casado, vai divorciar, tem que dividir o Fusca. Pelo amor de Deus, não dá para entender um negócio desse. O Fusca é meu. Só que você então, nessa ânsia de não perder aquilo que você tem, você não compartilha o seu bem, você não compartilha a sua vida, você não compartilha o seu coração. Então o casamento vira um ajuntamento de dois individuais que vão viver individualmente, lutando para que seus direitos sejam preservados, seus ganhos sejam guardados. O casamento de contrato, ele não se desliga dos vínculos paternos. E isso é uma reclamação constante em vários lares. Várias pessoas estão reclamando de que um cônjuge é muito ligado à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, enfim. Muitas vezes essa ligação é uma ligação doentia por questões emocionais, que pode acontecer. Em outras circunstâncias, é por falta de vergonha na cara, que não quer assumir os compromissos financeiros, os desafios da casa e acabam querendo viver nos dois mundos. Em outras circunstâncias, ele só está se guardando de não ficar na rua. Quer manter o vínculo lá, porque se esse relacionamento não der certo, a caminha lá na casa da mamãe está arrumada ainda. É uma característica. A quarta, a felicidade é mais importante. A minha felicidade é mais importante. Então, o casamento de contrato, a pessoa entra em casa para ser feita feliz. Ela vai querer que o outro a faça feliz. Nós vamos ver que o casamento de aliança é extremamente ao contrário. Nós entramos em casa para fazer o outro feliz e não para que o outro nos faça feliz. O meu cônjuge tem que atender todas as minhas expectativas, está no contrato. Então aí, Adriana, você tem que fazer a Vanessa feliz porque está no contrato. E ela vai brigar, você sabe que a bichinha aí é brava, né? Ela vai exigir. Não é o seu casamento de contrato, não deve ser o seu casamento de contrato. Nós estamos no casamento para exigir que o outro nos faça feliz. Nós estamos no casamento para fazer o outro feliz. Nós temos que exigir de nós um comportamento melhor, uma qualidade melhor, um esforço maior para produzir no nosso cônjuge um casamento melhor. Então, quando a gente reflete sobre o casamento egoísta, ele vai deturpar a forma como as coisas vão acontecer. Então, não é incomum no casamento de contrato haver insegurança. É claro que é inseguro, porque você tem que sempre estar lidando com as circunstâncias de modo que não se quebre o contrato. Ele tem uma sensação de insatisfação constante, porque nós não somos capazes de fazer o outro feliz 24 horas por dia, todos os dias. Vez por outra nós vamos frustrar as expectativas dele ou dela. Os filhos nessa relação não têm segurança, não têm senso de segurança, não têm senso de proteção, porque eles vão visualizar os pais sempre competindo
ou sempre se esforçando para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Então vão colocar os filhos, por exemplo, na creche o dia inteiro e vão chegar à noite e falar: não tenho tempo para brincar com você, porque eu vou para o futebol, eu vou para o tênis, eu vou para a academia, eu vou para tudo quanto é lugar. Porque se está se preocupando nesse tipo de relacionamento em ser feliz e não de promover felicidade. E tem também uma visão distorcida sobre Deus. As pessoas vão trilhar o casamento de contrato e vão ter uma perspectiva distorcida sobre Deus. Porque nós vamos então podemos partir para um relacionamento com Deus acreditando que Deus fez um contrato com a gente. Que se a gente pisar na bola, Ele vai cobrar o contrato e vai romper com a gente. E não é assim que Deus se apresenta nas Escrituras. Eu não quero que os meus filhos cresçam com essa perspectiva de que o pai deles não é capaz de perdoar a falha dele. De que se eles descumprem uma regra, eternamente eles vão sofrer essa penalidade. Não é isso que eu quero para os meus filhos. Por isso eu tenho que promover no meu casamento um casamento de aliança e não um casamento de contrato. Porque eu não quero essa frieza do contrato. Ninguém deveria ter no seu casamento uma frieza no contrato. Mas o casamento, segundo esse texto aqui, de Efésios capítulo 5, ele é uma aliança. É uma aliança que espelha as alianças que Deus fez com o homem. Como você pode ver aí no slide, primeiro nós temos a aliança de Deus com Adão, Gênesis capítulo 3, de Noé, Gênesis capítulo 9, com Abraão, Gênesis capítulo 12, no Monte Sinai, Êxodo 19, na Palestina, Deuteronômio 28, com Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, e tem a profetizada por Jeremias, no capítulo 31, que é a nova aliança com Cristo. Das seis primeiras alianças, todas elas o homem rompe com Deus. Mas tem a sétima aliança. E na sétima aliança, onde Jesus vem, acima de tudo, acima de ser a sétima aliança, ela vem nos dizer como Deus lida com o ser humano. E de acordo com esse texto de Efésios, olhando para esse relacionamento de Deus com o homem, a maneira como Ele nos trata, então a gente deve refletir isso aqui no nosso relacionamento conjugal. Deus é fiel e se mantém fiel acima das circunstâncias. E isso traz a nós uma verdade maior do que as nossas vontades. Ele se mantém fiel mesmo que a situação não é tão boa. Então isso já mostra pra gente que o nosso casamento, sendo um casamento de aliança, ele tem uma prerrogativa de fidelidade. Uma fidelidade imitando a Deus, refletindo a Deus, olhando para o cônjuge, olhando para a circunstância, mesmo que não seja do nosso agrado na primeira vista, ele não vai burlir, ele não vai manipular, ele não vai danificar a nossa aliança. Aos olhos de Deus, casamento é uma aliança unilateral. É um ato de amor, não depende da outra parte e espelha a relação de Deus com o homem. Ele não depende da outra parte para se manter. Não é fácil viver um casamento de aliança na perspectiva unilateral, porque muitas vezes vai parecer crueldade. Exigir de alguém fidelidade, ou se manter fiel, se manter constante no casamento, quando o outro não é constante, não é fiel, quando o outro não está fazendo a sua parte. Mas a gente tem que lembrar que antes mesmo de ter um casamento bem sucedido, o nosso ideal é ter uma vida cristã bem sucedida. E é digno diante de Deus a gente manter o nosso compromisso, manter a nossa fidelidade, manter o nosso vínculo de aliança com aquela pessoa, até que o Senhor diga o contrário. O casamento é uma perspectiva unilateral, não pode ser mexido. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus mostra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo não morre por nós depois da gente ter sido santificado. Não, Ele morre por nós, mesmo antes, quando nós ainda éramos pecadores. É um amor incondicional.
Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. O amor que deve permear o casamento de aliança é um amor incondicional. Ele não depende da outra parte para existir. Se nós imaginássemos que Deus nos trataria diferente, ninguém sobreviveria. Se o amor de Deus não fosse incondicional, não sobraria ninguém, mas é incondicional. Então o casamento na perspectiva de aliança também é irrevogável, ele não volta atrás, ele não abandona o barco, ele não arranca a planta só porque ela murchou. Imagina uma situação de um casamento que se diz ser de aliança, onde um dos cônjuges adoece e o outro tem que cuidar dele. Então pode se tornar isso aí uma situação praticamente insuportável, alguns aspectos relacionais, sociais, enfim, a vida vai mudar em função disso. Então quando o casamento é de aliança, é possível se conviver com uma enfermidade grande, que vai mudar toda a estrutura da família, porque o casamento está embasado numa aliança e essa aliança é irrevogável. Semelhante ao que a gente vê em Salmo 27:10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ou como a gente vê em Hebreus 13:5, Deus dizendo, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O amor tem que ser irrevogável. O casamento de aliança é aquele onde que um olha para o outro e diz, eu tenho um vínculo com você, e esse vínculo não tem a possibilidade de ser revogado, de ser mudado. Nosso vínculo é um vínculo preciso, é um vínculo forte, é um vínculo tamanho, e nós vamos colocá-lo, esse vínculo, acima das circunstâncias, acima das necessidades que nós estamos passando. O casamento de aliança também ele é indissolúvel. Ele não se desfaz pelas circunstâncias, ele está acima das afeições naturais, ele está acima das mudanças físicas ou rotineiras. Como a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo do Bradesco, a propaganda do Bradesco, a gente vai ver que o homem ali estava muito atento às necessidades da sua esposa. E logo ali, parecendo ali um ambiente de pós-casamento, início ali de lua de mel, ele reflete muito bem o que é um casamento de aliança. Então vamos assistir o vídeo? Se eu ficar velha, eu fico junto. se eu ficar feia, Eu fico míope. se eu ficar triste, Eu viro um palhaço. se eu ficar uma chata, Eu te faço cócegas. se eu ficar gorda, Eu quebro o espelho. O importante na vida é ter com quem contar. Bradesco, colocando você sempre à frente. O casamento é indissolúvel, como a gente viu. E o cara estava atento ao que ela estava dizendo. O casamento de aliança, então, ele é um envolvimento unilateral. Eu fiz o voto e eu vou cumprir. Ele é irrevogável. Eu fiz o voto e vou até o fim. Ele é indissolúvel. Eu fiz o voto e eu não vou mudar. Quero que você lembre disso. E lembre também que a gente estudou lá que o casamento é para a glória de Deus. É um auxílio mútuo, um acordo ministerial e uma aliança marcante. O material que eu apresentei para você está aí na tela. Diz essa frase aí no curso de Casados para Sempre. O casamento automaticamente assinala a morte da vida independente. Casamento não é duas pessoas totalmente independentes vivendo perto. O casamento, ele exige uma inclinação de um e uma inclinação do outro, para os dois serem ao mesmo tempo, terem vários aspectos da sua vida que são independentes, mas mesmo assim se apoiar no outro cônjuge. Nós precisamos ter um casamento assim. O casamento saudável não é um casamento de dois totalmente independentes. Não é também um casamento saudável uma perspectiva de uma inclinação tamanha aonde vai gerar extremas expectativas sobre o outro. Não é. O casamento ele tem algumas expectativas e também tem algumas firmezas. O casamento depende um do outro. Essa semana estive conversando aí com algumas pessoas e a gente falando um pouco sobre isso. Quando um dos cônjuges é extremamente independente, o outro extremamente dependente.
Então gera nesse daqui um cansaço, porque parece que sempre ele está segurando o outro. E gera naquele que tem uma expectativa extremamente dependente muito medo e insegurança, porque ele está sempre a ponto de cair. Um casamento que se configura dessa forma, ele não vai ser um casamento saudável. Não dá para a gente ter uma boa aliança quando um é extremamente rígido na sua independência ou quando o outro é extremamente dependente do outro. Tudo espera pelo outro, tudo tem que ter o outro. Porque na falta de um, pela vontade de Deus, como ficaria o outro? Vai ficar ali em cacos. E a gente tem que lembrar que antes da gente ser casado para a glória de Deus, a gente tem que viver para a glória de Deus. No livro aí de Mulher Única, página 22, diz assim: as decepções não se baseiam na realidade que encontramos no casamento, mas na idealização acerca do que se esperava encontrar. Muitas pessoas se casam com uma expectativa, uma imagem daquilo que eles gostariam de ter. Mas na verdade, quando eles entram no casamento e se deparam com a realidade, então as decepções aparecem. Decepções não por quem é o outro. Em muitos casos, o outro era um extremo ator, um maravilhoso ator, que conseguiu iludir e enganar a todos que estavam envolvidos naquele casamento. Mas na grande maioria das vezes as pessoas casam conscientes de que a realidade é aquela. Mas eles vão para o casamento com uma outra expectativa de viver uma outra realidade que não combina com aquela realidade. E quando vai se convivendo no dia a dia, gera-se uma decepção tamanha, porque elas casaram com um ideal, casaram com uma imagem, uma expectativa, e não vivem essa expectativa na realidade. Nós precisamos lembrar de restaurar alguns conceitos que nós vimos naquele vídeo do John Piper, que o casamento, dentro do conceito bíblico da aliança, é a aliança que sustenta o amor, não o contrário. Que as pessoas mudam fisicamente, emocionalmente, socialmente, mas o que vai sustentar o amor é a aliança que foi feita. Essa aliança que nós temos com o nosso cônjuge, ela que vai sustentar o nosso amor. Então qual que é o grande desafio? O grande desafio é casar com a mesma pessoa várias vezes. É se manter numa perspectiva de aliança e de fidelidade, mesmo que as circunstâncias mudaram. Mesmo que a pessoa engordou, emagreceu, cresceu o cabelo, caiu o cabelo, mesmo que ficou pobre, ficou rico, tem que suplantar essas coisas. E como ultrapassar isso? Só se ultrapassa se a aliança é elevada acima das afeições. Se a aliança que foi feita é elevada acima das circunstâncias. Se a aliança que nós temos ela está acima das mudanças corriqueiras aqui. Lembrando que as pessoas mudam. Lembrando que as circunstâncias podem fazer com que o nosso cônjuge ou nós mesmos venhamos a murchar, a desfalecer, a desanimar, a entrar num estado de tristeza muito grande. E se o nosso casamento não eleva a aliança acima dessas coisas, nós teremos grande dificuldade de manter o compromisso que nós fizemos. Então nós devemos lembrar que dentro da perspectiva de Deus, o casamento é uma coisa muito séria. Dentro da perspectiva de Deus, o casamento é possível. Dentro de um casamento onde Deus está presente, a alegria, a felicidade, a paz, ela é extremamente possível. Só que nós temos que trocar os conceitos. Nós temos que abandonar os conceitos seculares de que o casamento é uma coisa chata, ultrapassada, e trazermos os conceitos da palavra de Deus para a nossa vida. De que o casamento é uma aliança. E de que é essa aliança que sustenta todas as coisas. Que a nossa aliança com essa pessoa, que nós chamamos de marido, de esposo, nosso cônjuge, essa aliança que nós temos com ele, ela está acima de qualquer mudança aqui. Qualquer mudança de temperamento, qualquer mudança social, qualquer mudança física. Nós temos que lembrar que dentro dessa perspectiva que nós lemos aqui, o casamento deve ser encarado como um ambiente onde eu vou promover a felicidade para o outro. Eu vou promover os sacrifícios que for preciso para que o outro ganhe. O casamento não é um contrato,
onde eu estou ali resguardando os meus direitos. O casamento é uma aliança, onde eu entro para fazer com que o outro ganhe, para fazer com que o ambiente seja saudável, para fazer com que a glória de Deus se manifeste e o nosso Deus seja glorificado. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e que o seu casamento possa ser um casamento frutífero. É o que eu desejo para mim. E na minha luta, no meu casamento, os meus desafios, eu também quero contar única e exclusivamente com a força e com a graça de Deus, para me capacitar, para capacitar a Dani. E a gente chegar lá na nossa velhice e poder olhar para trás e falar, olha, tivemos muitos desafios, passamos muitas circunstâncias difíceis, mas o Senhor foi o nosso sustentador. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe. Obrigado.